Livro Depois do Calvário, capítulo 6, Daniel. Depois de algum tempo caminhando, cheguei a uma praça bem arborizada e limpa. No centro dela, sentado em um banco de pedra, estava um homem tocando flauta. Em torno dele havia muitos jovens e crianças. A música suave do jovem flautista encantava aquelas mentes infantis, que o aplaudiam a cada pausa que fazia. Imediatamente eu me aproximei, querendo participar daquela alegria. Sentei também próximo a ele, e tal qual criança, batia palmas depois de cada música executada. Após algum tempo, ele parou e disse: "Agora vou falar uma coisa muito importante. Quero contar alguns detalhes da vida do Filho da Luz. Sabeis quem é o Filho da Luz?" Deu-me a impressão de que eles já haviam ouvido aquela pergunta por muitas vezes, pois a uma só voz todos gritaram: "Jesus de Nazaré! Jesus de Nazaré!" Aqueles meninos e jovens gritando o nome de Jesus causou-me inesperada emoção. Jamais imaginaria tão encantadora cena. O jovem sorriu com a resposta e disse: "É isso mesmo. O Filho da Luz é Jesus de Nazaré. É o Messias Salvador que desceu à terra para a redenção da humanidade." Agora vou passar alguns trechos que ouvi dele. Quero que todos leiam, um de cada vez. Começaremos por aqui e vamos assim, até terminarmos. Lê tudo, José. Então o jovem entregou um pequeno pergaminho para as crianças e elas foram lendo. Cada um lia uma frase e passava para o outro. Ao ouvir aquelas palavras, meus olhos se turvaram, tamanha a sua doçura. Era o mais belo poema que ouvira. Somente Jesus podia pronunciar tão confortadora mensagem a toda a humanidade. Fechei os olhos e acompanhei aquelas vozes infantis uma a uma. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Quando o último garoto terminou, havia absoluto silêncio. A beleza das palavras e o conforto que continham tocou até mesmo aqueles corações infantis. Eu estava como suspenso no ar. Certamente aquela mensagem era trazida do céu, pois homem algum conseguiria se expressar daquela forma divina. O jovem ainda ficou em silêncio, olhando as crianças. Depois pediu: "Meus queridos, gravemos no coração o que acabamos de ouvir. São palavras do céu, para a felicidade de todos aqui na terra. Falai com vossos pais sobre tudo o que ouvistes. Até breve, podeis ir." As crianças se levantaram e foram na sua direção, para abraçá-lo. Agradeciam e pediam para que ele não fosse nunca embora. Ele sorria, passando a mão em suas cabeças, e prometia não as deixar. Depois que tudo se aquietou, ele se virou e nós nos olhamos. Quando vimos, tínhamos os olhos rasos d'água. Sorrimos das nossas emoções, aproximei-me dele e me apresentei. "Sou Cleófas, de Séforis. Como estás? Meu nome é Daniel e sou de Cesareia, de Filipe. Ouvi quando disseste serem essas anotações de Jesus de Nazaré. Eu acredito, pois nenhum homem conseguiria falar aquelas palavras.
Dizei-me, ouviste quando ele as pronunciou? Sim. Então estiveste com Jesus? Conversaste com ele? Bem, em verdade estive com Jesus, porém sempre a alguma distância. Por favor, Daniel, conta-me como aconteceu. Em uma das vezes que Jesus esteve em Cesareia de Filipe, eu o ouvi bem de perto. Naquela oportunidade, fez curas fantásticas que nenhum argumento ou raciocínio podia explicar. Vi cegos enxergarem, coxos andarem e loucos recuperarem a lucidez. Como explicar isso, Cleófas? Não sei, meu amigo, não sei. A cada gesto dele, a misericórdia de Deus se manifestava. E quando alguém era curado, a multidão chorava, emocionada. Vi mães desesperadas chegarem até ele, carregando filhos paraplégicos que depois saíam andando. Vi pessoas acamadas há anos abandonarem o catre ali mesmo. De repente, ouviram-se gritos e a multidão se abriu. 2 leprosos se aproximaram gritando por Jesus, pedindo-lhe que os curassem. Ao ver o que ele fez, meu peito quase explodiu de tanto que chorei. Jamais esquecerei como recebeu aqueles coitados. Tudo que se ouvia era o silêncio absoluto. Sem temer o contágio, ele caminhou na direção e pude ver a emoção do seu rosto. Enquanto todos os evitavam, ele se aproximou até recebê-los com um abraço. Os 2 leprosos se atiraram aos pés e clamavam pela cura em altos brados. Ele os acalmou, depois disse carinhosamente: Creiais que vos posso curar? Eles responderam que sim. Então Jesus de Nazaré ergueu os olhos aos céus e rogou ao Pai em prece em favor daqueles miseráveis. Eu vi, Cleófas, as carnes dos seus braços, pernas e rosto se recompondo. Passados alguns instantes, ele disse: Estás curados. A multidão exultou. Foi uma comoção total. Logo depois, ele se foi. Desde então, eu o segui até os últimos dias. Porém, não me sentia digno de me aproximar. Por isso, ficava a uma distância que me permitia ouvir o que ele ensinava. De tudo que dizia, eu sempre anotava alguns trechos para depois falar aos mais infelizes. Comecei a expulsar os espíritos, até que João me proibiu de fazê-lo. No entanto, depois de alguns dias, ganhei o maior presente da minha vida, pois Jesus mandou João dizer que podia continuar minhas curas em seu nome. Essa é a razão da minha vida. Eu vou continuar assim, até meus últimos dias. Daniel, é fantástica a tua história. És um apóstolo de Jesus. Não me sinto digno. Preciso agir tal qual Jesus ensinou, mas ainda me vejo muito imperfeito. Não digas isso. Deixai-me ver outras anotações. Quando Daniel foi abrir a sacola em que guardava seus escritos, ouvimos gritos do outro lado da rua. Um homem descia a rua gritando, e o povo se aglomerou à sua volta para ouvir o que dizia. Pude ouvir perfeitamente o nome de Jesus, mas não havia entendido o restante. Perguntei a Daniel, mas ele também não conseguiu entender. Então resolvemos ir até ele. Não podíamos imaginar, mas ouviríamos uma notícia fantástica.